Olá, chegou a sexta-feira, dia 15 de setembro e estamos juntos em mais um Assunto do Dia, encerrando mais uma semana aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Eu quero lembrar você que está em casa que é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre cefaleia, dor de cabeça, sinusite, rinite. É um tema muito amplo, vamos debater no Assunto do Dia desta sexta-feira. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E quem nunca sentiu dor de cabeça pelo menos uma vez na vida? Se consideradas as estatísticas, não vai ser nada fácil encontrar os privilegiados que não passaram por esse desconforto. Pesquisas apontam que aproximadamente 30 milhões de pessoas no Brasil sofram do problema, que não escolhe ali o sexo nem a faixa etária. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera a dor de cabeça como uma das 20 dores mais incapacitantes que alguém pode ter. Entre os médicos, ela é chamada de cefaleia e se manifesta de formas diferentes. Há quem afirme que existem mais de 200 tipos, existe aí mais de 200 tipos de dor de cabeça. Pode ser só de um lado, nos dois lados, na parte frontal, ela pode ser latejante, intensa, constante e por aí vai. E para nos ajudar a compreender mais o tema, a entender mais sobre este assunto, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Antônio Antunes, ele que é otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas de Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos tirar todas as nossas dúvidas com o nosso convidado de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Gedson Pontes. Confira! Ana sofre com enxaqueca há mais ou menos 5 anos. Essa é a posição que ela fica para esperar passar a dor, mas quando ela aumenta, o jeito mesmo é deitar e se reservar. Ela descreve como são esses momentos. Eu sentia dores fortíssimas. E, assim, na ocasião, por ser dores constantes, eu procurei um médico, assustada, até achando que fosse algum problema neurológico. E daí o médico, desde o começo, afirmava sempre que não seria, que teria tudo para ser uma crise de enxaqueca. Então, o que é que acontece? Ele me passou exames, fiz exames e, graças a Deus, tudo normal. Então, foi realmente detectado a crise de enxaqueca. E, com isso, durante um período de mais ou menos, aproximadamente uns 3 anos, eu fiz um tratamento diário de medicamentos, né? Tomava um remédio todos os dias e se sentisse dor de cabeça nesse intervalo, ainda assim tomaria um segundo remédio. E daí o que é que acontece? As dores eram fortes a ponto de que eu me reservava num canto, porque assim, subia um nível de estresse muito alto, uma irritação, a fadiga, eu não queria barulho perto de mim, não queria claridade, eu tinha que ficar num cantinho escuro, reservado, quietinha, porque existiam momentos que a dor, por ser tão intensa, eu tinha crises de enjoo e ânsias mesmo, né, devido à dor ser muito forte. Em alguns momentos, a dor chegava a atrapalhar. Se tivesse um evento, alguma coisa para participar, eu já não ia, abrir mão, porque estava com aquela dor, me incomodava. Cheguei ao ponto de ficar 3 dias consecutivos com dor de cabeça, de ficar realmente quieta num canto, sem gostar de muito barulho, sem querer muita agitação por perto. Porque devido à dor ser forte, incomoda muito. E mexe com todo o metabolismo do corpo, né? Então isso realmente deixava a gente um pouco estressado por conta da dor, por ser intensa. Com medo de ter um problema maior, Ana procurou um neurologista, já que suas dores eram fortes e em apenas um lado da cabeça. Ela passou por um tratamento com medicamentos controlados por 2 anos. Eu procurei um neurologista, fiz o tratamento e daí ficamos esse período tomando o medicamento controlado e hoje, graças a Deus, assim, ela já é bem controlada, a minha enxaqueca. Eu posso dizer que eu sinto dores, porém eu consigo controlar com analgésicos. No momento que eu sinto a primeira dor, eu já não tomo logo analgésico, já para não criar a questão do vício medicamentoso. Então, o que é que eu faço? Eu espero um pouco. Se eu vejo que ela não vai ceder, daí eu já tomo o analgésico, já me recuo, fico um pouquinho quieta e ali eu já consigo ir controlando a situação. A dor não foi embora totalmente, mas agora ela consegue controlar com analgésicos. Hoje
eu já consigo lidar um pouco melhor com ela, né? Em momentos de estresse, de nervosismo, de ansiedade, geralmente ela tende a atacar. Mas eu procuro o máximo estar me controlando por conta disso. As causas da enxaqueca ainda são desconhecidas. O que se sabe é que são relacionadas com alterações no cérebro e possuem influência genética. A dor é mais conhecida pelas mulheres. A crise varia de 4 a 72 horas. Pois bem, o controle da doença, ela só conseguiu chegar a esse controle com a ajuda de um profissional médico. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre a importância de procurar um especialista para tratar essa dor. Também os perigos da automedicação. Quem sofre com dor de cabeça às vezes tem esse hábito, né, de se automedicar. Daqui a pouco a gente vai entender mais, né, esse risco da automedicação e muito mais. Mas a partir de agora a gente abre o espaço do nosso programa para você que está em casa. Você já pode participar com a gente. Vem interagir conosco nesta sexta-feira aqui no programa Assunto do Dia. E você pode fazer isso ligando para a gente e respondendo a nossa enquete. Vamos lançar, a partir deste momento, a pergunta de hoje na nossa enquete. Olha só, queremos saber de você que está em casa o seguinte: você já sofreu com fortes dores de cabeça? Sim ou não? Liga para a gente no 3424-1977, a nossa linha interativa. Você pode interagir conosco, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar alguma dúvida sobre o tema para o nosso convidado. 3424-1977, linha interativa. Você também pode interagir pela internet. Através da internet, é só acessar nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet. Através do WhatsApp, você pode mandar para a gente sua mensagem no 99418-1206, 99418-1206. Um número muito simples. Mande aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, o nosso convidado ele terá o maior prazer em responder essa sua dúvida. E você que está em casa, você já experimentou alguns desses incômodos causados pela dor de cabeça? Por acaso já pensou também em procurar um otorrinolaringologista para buscar o alívio desses incômodos? Você deve estar se perguntando, né? O que é que tem a ver o otorrinolaringologista tratar dor de cabeça? Exatamente isso. Existe um tipo de dor de cabeça chamado cefaleia rinogênica, que é diagnosticada por esse especialista. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre esse tema. Primeiro, vou dar aqui boas-vindas ao nosso convidado, doutor Antônio Antunes. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite. Doutor, sobre esse tipo de cefaleia mais específico, né, que a gente pensa que só o neurologista ele pode tratar, pode descobrir a causa dessa dor de cabeça, mas tem esse tipo de dor de cabeça que muita gente desconhece que o otorrino ele pode tratar. Cefaleia rinogênica. O que seria essa doença, doutor? Isso é um tipo de dor de cabeça que existe causado por alterações estruturais, alterações anatômicas que acontecem dentro do nariz. Uhum. E a compressão por essas alterações anatômicas, geralmente do gil do septo nasal, que comprime estruturas da mucosa e, por conseguinte, também dos nervos e provocam dores de cabeça também frequentes. Às vezes o paciente não tem nem sequer a sinusite, que é uma causa também frequente de dor de cabeça, né? Principalmente em adultos que têm rinossinusites de caráter agudo e eventualmente de caráter crônico. E essas dores de cabeça são até difíceis de ser diagnosticadas. O paciente às vezes passa por vários serviços até que se consiga identificar essas alterações anatômicas e eventualmente corrigi-las através de procedimentos cirúrgicos. O primeiro sinal ali da dor de cabeça, geralmente a gente já assimila, né? Vou procurar um neurologista para tratar essa dor de cabeça. Seria um passo muito importante, porque o próprio neuro depois ele pode encaminhar para um otorrino, no caso dessa dor de cabeça em específico? Veja só, a cefaleia ela é uma doença que tem uma característica multidisciplinar. Não é? Apesar dos neurologistas realmente serem, vamos dizer assim, os especialistas mais bem preparados para tratar disso, existe uma gama muito grande de cefaleias em que é necessário, às vezes, intervenção de outras especialidades. Normalmente, se a gente tem um sistema, vamos supor, de saúde ajustado, o normal é que as pessoas passem primeiro pelo clínico geral, tá certo? Porque o clínico geral tem uma condição bastante boa de saber para que lado está dirigindo os diagnósticos. Então, se ele percebe que
a característica da dor de cabeça é mais de origem neurológica, quer dizer, ele já encaminha para o neurologista faz essa triagem. Algumas vezes a cefaleia pode ser relacionada a problema otorrinolaringológico e o clínico também tem essa sensibilidade, ou então oftalmológica, né, por algum problema visual que esteja acontecendo. Então, assim, essas especialidades veem isso, apesar de que na imensa maioria delas, elas têm causas e tratamentos que são do âmbito da neurologia e, eventualmente, da neurocirurgia. Vocês, profissionais médicos, tratam a dor de cabeça sendo desse tipo, né, rinogênica, né, doutor, como uma doença? Ou não? É um sinal? Não, ela pode ser uma doença, apesar de que esse tipo específico que você está me perguntando não é tão frequente assim. Quer dizer, o que acontece é que normalmente, quando você vai fazer uma investigação, né, principalmente o neurologista vai fazer isso, então ele primeiro faz uma anamnese, que é a história clínica do paciente, que já direciona para alguns tipos específicos, né, de cefaleia, de enxaqueca, e depois tem o exame físico, né, e às vezes juntando esses dois, você começa a fazer a investigação, muitas vezes de imagem, né, com tomografia computadorizada, de crânio, de seios paranasais, ressonâncias magnéticas e tal, até angiorressonância, que é estudo dos vasos do cérebro, e do pescoço, e que esses exames, muitas vezes, chega-se ao diagnóstico, mas algumas vezes ele passa perdido, assim, algumas coisas você não consegue descobrir. Então existe esse procedimento da contrarreferência, né? Eu não encontro nada na minha área, eu peço ajuda a um colega de outra área e vice-versa, para que se tente chegar a um diagnóstico mais fechado. Tem algum estágio que essa dor de cabeça ela pode ser considerada normal? Até tal ponto é normal ou não? Dor de cabeça não é normal, doutor? Porque não, tem pessoas que suportam mais essa dor. Pois é, então. O que acontece é o seguinte, a imensa, pode dizer, no dia a dia, né, a dor de cabeça é um sintoma extremamente comum. Então, a dor de cabeça ela pode ser vista, né, inicialmente como um sintoma, e não como a doença em si. A cefaleia rinogênica. A cefaleia rinogênica é uma doença, quer dizer, ela tem uma característica, várias características. A enxaqueca é um outro tipo de cefaleia também, que tem várias características, como no quadro mostrou. Mas tem a cefaleia que é apenas o sintoma, quer dizer, começa com a dor de cabeça em algum momento. E isso é extremamente comum, e a maioria das pessoas vivencia e experimenta essas crises ao longo da vida. Mas muitas vezes elas têm uma origem muito simples, a ansiedade, estresse, esforço físico demasiado, desidratação, má alimentação, excesso de bebidas tipo refrigerante, de cafeína em excesso também. Quer dizer, às vezes são determinadas coisas que você observa com muita facilidade, que não constitui uma doença em si. Mas a partir do momento que essa dor de cabeça tende a cronificar, ou seja, começar a aparecer mais frequentemente, então aí que está na hora de você procurar um clínico, não é? E fazer a sua avaliação e eventualmente ser triado para um neurologista. Dependendo do tipo de cefaleia, muitas vezes até são sinais que às vezes até a pessoa procura um neurologista direto, né? Isso é muito comum acontecer, porque também pode haver essa procura espontânea e haver o atendimento. Mas, assim, de modo geral, eu acho que a grande porta de entrada, né, é o médico de família, né, o clínico geral, que consegue detectar essas nuances dos diagnósticos, verificar os diagnósticos mais frequentes e, dessa forma, orientar de uma maneira adequada. Esse termo cronificar, alguns profissionais médicos eles utilizam quando a doença ali ela passa a ser repetitiva por mais de 3 meses. Na dor de cabeça também tem esse prazo? Olha, aí, veja só, aí vai depender muito, relativo, né? É relativo, tá certo? Porque aí depende muito do tipo de cefaleia, né? Entendeu? Às vezes considera crônica até determinado tempo, com determinado intervalo, e isso aí pode variar um pouco. Crônica é o mesmo que dizer que não tem cura? Não. Não, né, doutor? Não. A gente tem que sempre fazer uma diferença grande entre cura e tratamento, tá certo? Hipertensão arterial, não tem cura, tem tratamento. Diabetes, que se saiba, não tem cura, tem tratamento, não é?
Mas você, por exemplo, vai ter um apendicite. Se você tiver um apendicite, você vai tirar o apêndice, então você vai curar, porque você acabou com a doença. Então, assim, o fato de você ter uma doença crônica, mesmo que ela não tenha cura, vamos ser específica, ela vai ter o tratamento. E o objetivo da gente é esse, é tratar as pessoas. Eventualmente, algumas doenças, por exemplo, até como a enxaqueca e outras, elas podem ser muito ativas durante uma fase da vida da pessoa, e depois, às vezes, da menopausa, da menstruação, principalmente das mulheres, elas diminuírem. Isso pode acontecer com algumas pessoas. Né? Então, quer dizer, isso é muito variável e depende do tipo de doença que a pessoa é portadora. Em relação aos números, né? Pesquisas a gente falou que apontam 30 milhões de pessoas aqui no Brasil sofrem, né, com esse problema, com a dor de cabeça. Surpreende, doutor? 30 milhões de brasileiros sofrendo com dor de cabeça? É um número alto, não é? É um número bastante alto, mas assim, existem números muito altos, né, de várias doenças, né? Hipertensão arterial sistêmica é muito frequente, né? A rinite alérgica, por exemplo, atinge 20% da população, que vamos pôr em 200 milhões, seriam 40 milhões de pessoas, quer dizer, então é um número também muito elevado. Então, assim, em medicina a gente tem dois tipos de doença, né? Vamos dizer assim, tem aquelas doenças mais pontuais, vamos dizer assim, olha, a pessoa teve um tumor no esôfago, no terço, é uma doença rara, etc. E tem doenças do dia a dia, né? Então, a cefaleia, como rinite, como sinusite, como as doenças parasitosas, etc., são doenças muito frequentes, né? Então, quanto maior é a população, maiores serão essas cifras, não é? Mas é porque a tendência delas, da distribuição delas na população é elevada. Então vai ser elevado aqui, vai ser elevado nos Estados Unidos, vai ser elevado na Alemanha. Onde tiver muita gente, você vai ter cifras muito altas. E é uma distribuição bem democrática, né, doutora? Ela não escolhe nem sexo, nem faixa etária. No caso da enxaqueca, a gente sabe que é mais específico, é mais comum nas mulheres. Mas quando a gente fala no contexto geral... No contexto já, ainda assim é mais comum em adultos, não é? Tá certo? Crianças não sofrem tanto disso, mas ela é bem democrática, por exemplo, em relação a socioeconômico, né? Por exemplo, né? Ela vai atingir qualquer tipo de pessoa, né? Existem doenças que atingem mais aquelas pessoas que não têm acesso a um determinado serviço de saúde e aí são mais expostas, né? Mas esse aí não, esse aí atinge todo mundo igualmente. E outro dado que a gente leu interessante é a Organização Mundial de Saúde, ela considera a dor de cabeça como uma das 20 dores mais incapacitantes que alguém pode ter. Incapacitantes, a que ponto a gente poderia interpretar esse dado, doutor? Incapacitante, na realidade, quando se coloca isso em medicina, é quando você para de fazer as suas atividades. Então, você é um estudante do colégio, então você hoje não vai para a aula porque você está com a enxaqueca forte. Isso pode acontecer. Ou quando você vai trabalhar e você não consegue trabalhar porque você está com a dor de cabeça tão intensa, ou você está com um mal-estar tão intenso que você não consegue trabalhar. E essa incapacitação, ela pode ser uma incapacitação de um dia, entendeu? Mas pode ser uma incapacitação de vários dias, de várias semanas, meses até. Quer dizer, então, quando nós dizemos incapacitantes é quando a pessoa deixa de fazer as suas atividades rotineiras, a que está acostumado e que faz com facilidade, né, por causa de alguma doença. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre dor de cabeça, vamos falar mais sobre sinusite, rinite e vários outros problemas que o otorrinolaringologista ele trata. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre isso, mas a partir deste momento vamos conferir as notícias da internet. Isso mesmo, vamos juntos acompanhar o que é notícia na internet sobre o tema em debate e quem traz essas informações pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima sexta-feira. Hoje a notícia é do site Saúde Abril, alimentos que causam dor de cabeça.
Ao sentir crises de enxaqueca, é muito comum que as pessoas fiquem incomodadas com a luz e o barulho. De acordo com o neurologista Fernando Kovacs, as pessoas que sofrem com esse problema têm uma grande sensibilidade e até um simples alimento pode desencadear uma crise. Alguns estudos mostram que entre 12% e 60% das pessoas que têm enxaqueca afirmam ter crises após comer um determinado alimento, como é o caso do café, chocolate ou até queijos. Os especialistas também destacam que o fato de alguns alimentos desencadear essas crises não quer dizer que isso ocorra com todo mundo. Os fatores que fazem surgir problemas de enxaqueca é bem particular e varia de pessoa para pessoa. E para tirar mais dúvidas sobre esse assunto, a gente vai ao estúdio. Para vocês, um ótimo dia. O nosso encontro é na próxima segunda. Valdson, é com você. Até segunda-feira, Tânia Silva. Muito obrigado pelas informações. Por falar em notícias da internet, muita gente, quando tem dúvidas, acessa a internet, usa a internet como fonte de pesquisa. Lá encontramos verdades, mas também muitos mitos, e esses mitos às vezes atrapalham, né? E às vezes dificultam o seu conhecimento de determinada doença, adiam, né, a sua visita ao médico para procurar ajuda. Então, vamos aqui com algumas afirmações, repassar para o doutor que está nos ajudando a entender mais sobre o tema. A gente vai falar a afirmação, o doutor Antônio Antunes vai dizer se é mito ou verdade e vai nos explicar o que é o certo sobre o que a gente está falando hoje aqui no nosso programa. Olha só o que diz a primeira informação. Será que é mito ou verdade que dor de cabeça forte é sinal de doença grave? Mito ou verdade? É uma regra isso? Não, pode ser. Eventualmente pode ser. Essas dores de cabeça súbitas muito intensas, né, podem significar algum problema agudo e que eventualmente significa, às vezes, um acidente vascular cerebral, entendeu? Algum tipo de tumor, isso pode acontecer. Mas aí realmente tem que passar por uma triagem, né? Uma pessoa com dor de cabeça muito forte não vai se tratar em casa, né? Ela tem que ir ao hospital e aí ela vai ser diagnosticada. Muitas vezes as pessoas insistem ainda, né, doutor, na automedicação. Bem, esse aqui é um problema. E o problema é você utilizar essas medicações muitas vezes, porque muitas medicações dessas, inclusive, têm cafeína, tá certo? E que ajudam, inclusive, a cronificar algumas dores de cabeça pelo uso inapropriado, inadequado de medicamentos, né? Ok, vamos até uma outra afirmação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade? Olha só o que diz essa próxima afirmação. Vamos ver? Dor de cabeça frequente pode ser devido, né, só ao estresse e o excesso de trabalho? A gente sabe que o estresse, né, e o excesso de trabalho podem participar muito nas crises diárias, vamos dizer assim, mais comuns de dor de cabeça, mas não só por causa disso, naturalmente, né? E ela pode ser causada por doenças crônicas, né, cefaleias crônicas e que podem ser causadas por várias outras causas. Outra tela, outro ponto, será que é mito ou verdade? A sinusite crônica, ela pode causar dor de cabeça? Pode. Isso é uma coisa bastante interessante como isso se apresenta. A dor de cabeça da sinusite crônica, ela acontece mais no adulto, que é um dos sintomas principais. Mas, geralmente, ela vem associada, né, com alguns outros sintomas, né, como a obstrução nasal, a sensação de congestão, a secreção que você sente descer por trás do nariz, né, que a gente chama de secreção retronasal, aquele gotejamento, né, por trás da garganta, e muitas vezes associado ao uso ou a exposição a ambientes muito frios, entendeu? Ou bebidas muito frias e, eventualmente, a exposição a alergenos, né? Que muitas pessoas que têm essa sinusite estão exposição a alergenos e isso ativa e pode provocar uma dor de cabeça. Diferente, por exemplo, da criança, que a gente às vezes espera que a sinusite crônica da criança tenha dor de cabeça e não tem tanto. O sintoma na criança é muito mais tosse, porque tem muito mais o catarro descendo por trás, porque os seios da face na criança ainda estão em desenvolvimento, eles são muito pequenos, então não tem tanta dor de cabeça, né? Então a dor de cabeça em criança, a gente coloca menos na culpa da sinusite e tem que pesquisar outras coisas. Ok, vamos ver a próxima afirmação, temos aqui outra tela. Alimentação rica em frutas é a melhor dieta para quem sofre de dor de cabeça, de enxaqueca? Acho que a alimentação, em geral, faz bem, né, doutor? Mas em específico, né? Não, isso aí não é assim, uma coisa 100%
verdadeira. Você pode ter enxaqueca e ter uma alimentação normal. O que acontece é que tem alguns alimentos que são implicados como gatilhos para enxaqueca, por exemplo, né? Então, chocolates, determinadas frutas, né? Entendeu? Podem causar, inclusive, isso, né? Alimentos embutidos que têm glutamato de sódio, né? Então, linguiças, salsichas, alimentos enlatados, determinados tipos de queijo, queijo amarelo, molho de tomate, quer dizer, que levam esses conservantes, eles podem ser gatilhos para enxaqueca. Então, às vezes, inclusive, algumas frutas. Então, por isso que não se pode dizer que isso é plenamente verdade. Ok, vamos conferir a próxima afirmação. Mito ou verdade que os fones de ouvido eles podem facilitar ali o desenvolvimento de doenças como labirintite e dores de cabeça? Não tem muito essa associação, não. O fone de ouvido ele pode causar muito depois de um determinado nível de utilização e utilizado inadequadamente, como algumas pessoas utilizam num nível muito elevado, pode causar, no longo prazo, perda auditiva e sintomas auditivos mais típicos, como o zumbido, né? Entendeu? A labirintite, que é a tontura e a dor de cabeça, não são tão relacionados com isso aí, não. Ok, vamos conferir agora mais afirmações. Temos aqui outras telas, a gente vai aprender um pouco mais agora sobre rinite, sobre sinusite. E agora vem essa afirmação, doutor. Essa agora é a sua área específica, né, doutor? Rinite, sinusite. No caso de uma rinite, ela pode virar uma sinusite? Vamos primeiro falar, né, doutor? Definir, desculpa, dê licença. O que é a rinite e o que é a sinusite? Pois é, a primeira coisa é essa aí. Na realidade, hoje, o termo mais usado hoje, que nós utilizamos, não é só rinite e sinusite, a gente usa o termo rinocinusite. Porque a mucosa do nariz é a mesma mucosa dos seios da face. Então, quando você tem algum insulto, alguma alteração, poluição, ou um alergeno, ou qualquer coisa chega no nariz, ele não chega só no nariz, ele acaba se estendendo aos seios da face. De modo que você tem rinossinusites, que você pode dividir em dois grandes grupos, que são as rinossinusites agudas, que muitas delas são virais, ou seja, são infecções que a gente pega ao respirar partículas virais ou bacterianas, né, que a gente encontra. Então, sinusites agudas, virais, bacterianas principalmente, e rinossinusites alérgicas, tá certo? Que podem ser muito frequentes na população, como eu falei no começo, até 20% da população pode ter sintomas de rinite alérgica. Agora, o que normalmente o leigo pensa que é sinusite é quando dá dor, ou quando dá aquela secreção muito intensa. Quer dizer, isso é às vezes um sinal de agudização, quando tem assim realmente um caso agudo, ou você tem também as rinossinusites crônicas. E o que a gente chama de crônicas são aquelas que duram acima de 12 semanas, que são 3 meses. É quando as pessoas não ficam boas daquela crise, ou seja, estão sempre apresentando algum sintoma, então não ficam, no intervalo entre as crises, eles não ficam completamente curados, ou aquelas pessoas que começam a ficam bem, mas têm crises muito repetidamente. Então essas pessoas são aquelas que têm as rinossinusites crônicas. E a dor de cabeça é um dos sinais, né? E é um dos sinais que pode estar associado a qualquer desses dois tipos de rinocinusite. Ok, vamos conferir agora a próxima afirmação. Vamos descobrir, será um mito ou verdade, que uma gripe, ela pode complicar uma sinusite? Pode, veja só, o que acontece, você pode ser, por exemplo, portador de uma sinusite crônica, não é? Então, se você tiver uma infecção viral aguda, que é a gripe, não é? Ela pode agravar o seu quadro já atual, né? Quer dizer, ou seja, vai se somar aqueles sintomas que você tem. O que acontece na maioria das vezes é que a maioria dessas rinossinusites, como a gente chama, rinossinusites virais, são os resfriados comuns, não é? Que é diferente da gripe. O resfriado comum ele tem um período e uma gravidade de sintomas muito menor. É um período bem mais curto, 5 a 7 dias, e os sintomas são mais leves, né? A gripe já é uma infecção muito mais complicada, muito mais difícil, né? E, eventualmente, até um resfriado comum, que começa com vírus,
né, pode se tornar depois uma infecção bacteriana. Então, o que a gente diz e o que a gente leva muito para tratamento no dia a dia é o seguinte: até 7 dias, a imensa maioria dessas pessoas que se apresentam com rinossinusites são rinossinusites agudas virais. Não é? A partir desse período é que começa a haver contaminação bacteriana, e havendo contaminação bacteriana e vai sendo utilizado, por exemplo, antibióticos, e que muitas pessoas querem iniciar imediatamente. Nos primeiros 2 ou 3 dias já querem iniciar o antibiótico porque acham que é com antibiótico que vai curar. E na realidade você está tratando de uma doença viral. E aí é que existe a possibilidade de haver até o uso inadequado de medicamentos. Ok, ótima explicação. Vamos conferir agora a próxima afirmação. Mito ou verdade que a rinite não tem cura? Bem, rinite existem várias, né? Tem rinite alérgica, tem a rinite medicamentosa, que é pelo uso crônico de medicação, tem as rinites que a gente chama de idiopática. Idiopática é quando você diz que você não sabe um motivo aparente, que estão relacionadas à secreção nasal clara, sem um motivo muito específico, e algumas delas têm cura. Por exemplo, a rinite medicamentosa, se você parar de usar aqueles medicamentos que são nocivos a você, e um deles muito frequente de utilização são essas gotas tópicas de vasoconstrictor nasal. Essas gotas tópicas acabam levando a um efeito rebote ao longo do tempo, então a pessoa começa a utilizar aquelas gotas porque só respira com aquilo, então ele tem em casa, tem no trabalho, tem no carro, porque ele só consegue respirar aquilo, então vai havendo efeito rebote e não melhora. Então, se você consegue parar com isso, então seria uma rinite que teria cura. Ao passo que a rinite alérgica, na imensa maioria das pessoas, ela não tem uma cura, mas tem tratamento. Existem até maneiras de curar com, por exemplo, o uso de vacinas, no caso da rinite alérgica, mas não são todas as rinites alérgicas que são passíveis de tratamento com o uso de vacinas. Mas, de todo modo, todas elas têm tratamento. Essa imagem ela ilustra bem, né, doutor, que o senhor acabou de falar sobre essa questão da inalação do... Pois é, exatamente. Esse é o típico, né? Ok, vamos à próxima afirmação. Mito ou verdade que dor de cabeça é sinônimo de sinusite? Não, claro que não, né? Pelo que a gente já está falando aqui, eu acho que já está mais ou menos explicado que não é. Próximo ponto, outra tela. Mito ou verdade que toda rinite é alérgica? Pois é, também como a gente já comentou, não, né? Existem vários tipos de rinite. Mas a gente pode dizer que a rinite alérgica é realmente a mais frequente. Né? A rinite alérgica é a mais frequente. Aí, no caso, quando a rinite é alérgica, a pessoa precisa procurar um alergologista para fazer um check-up, para fazer algum exame específico, para saber alergia a quê? Como é que a gente compreende, né? Quando é rinite alérgica, doutor? Pois é. As rinites alérgicas, elas podem ser tratadas também do ponto de vista multidisciplinar. Então, tanto o alergologista como o otorrino são especialidades que se atêm ao tema, ao tratamento dessas rinites. E o que você, na realidade, diferencia muitas vezes é a gravidade da rinite. Então, se ela é uma rinite persistente, que acontece todo dia, se ela é grave, se ela incomoda bastante. Então, esse tipo de rinite, geralmente, ela precisa de uma investigação maior do ponto de vista de tentar verificar quais são os alergenos, ou seja, as substâncias que causam rinite, e, eventualmente, o uso de vacinação, que é feito pelo alergologista. E outros tipos de rinites são, tem rinites alérgicas mais leves, às vezes elas precisam mais de orientação, né? Uma das orientações assim que é muito importante, né, para esses pacientes é você lavar o nariz frequentemente com soro fisiológico, não é? E evitar a exposição aos alergenos que estão normalmente na casa, porque os alergenos que causam a rinite alérgica geralmente são os inalantes, né? E eles estão na nossa casa, estão no nosso lençol de cama, etc. Então, por exemplo, o quarto do paciente alérgico. Então, tem que ser um quarto que seja limpo frequentemente, não deve ter tapetes, as cortinas devem ser de PVC ou não ter, se aquelas cortinas sintéticas fáceis de limpar, não deve ser um depósito de livro, de revista, de brinquedo, de bicho de pelúcia, de roupa, né? Então, o quarto do paciente alérgico tem que você frear um pouco essas coisas que são do dia a dia de todo mundo, que nós temos nas nossas casas,
para que você diminua a intensidade da exposição, para que você tenha um controle melhor desse tratamento. E o ideal seria o ventilador ou o uso do ar-condicionado? É interessante também deixar um pouco a janela aberta para que entre essa ventilação? O ideal é nenhum dos dois, tá certo? Se a pessoa pode viver sem o ventilador e sem o ar-condicionado, realmente é melhor. E eu digo isso ideal porque muitas vezes as pessoas podem até ter a casa com a janela aberta e tal, mas estão viciadas no ar-condicionado, porque a gente vive aqui no clima meio quente, então em qualquer momento estão com o ventilador e estão com o ar-condicionado. O ventilador, na minha opinião, é um pouco mais nocivo, porque ele acaba colocando aquelas partículas em movimento, né, e você inalando aquilo toda noite. Por outro lado, o ar-condicionado, ele gera uma diminuição da concentração de água, né, da umidade do ambiente, e você torna o nariz mais seco. Então, todos os dois não são muito indicados. O ideal era você ter janelas abertas, né, para quem pode tê-las, né, não é isso? E muita luz solar também, para que o seu quarto seja, esses ácaros, que são um dos motivos principais da rinite, sejam inativados também pela luz. Ok, vamos conferir agora a outra tela. Temos aqui outra afirmação. A sinusite, ela pode virar uma doença crônica? A gente aprendeu que sim, né, doutor? Pode cronificar. Exato. Dependendo da incidência, também do tempo que Exato. Tem algumas rinossinusites que elas caminham por determinadas, principalmente alguns problemas anatômicos, assim, você tem alterações na estrutura interna do nariz que facilitam ter essas doenças crônicas, e algumas vezes elas estão relacionadas também a pacientes asmáticos, a pacientes com doenças alérgicas graves, assim, importantes, e alergias a drogas, que tornam essas sinusites crônicas com muita facilidade, vamos dizer assim, e tornam o tratamento, às vezes, muito difícil, né, para os pacientes. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui ao nosso convidado. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente no 3424-1977, a nossa linha interativa, 99418-1206, é o nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade, manda sua dúvida, que daqui a pouquinho ela vai ser lida e respondida ao vivo no nosso programa. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje falando sobre dor de cabeça, sinusite, rinite. Estamos contando com a participação aqui no nosso estúdio com o otorrinolaringologista, Dr. Antônio Antunes. Ele está nos ajudando a compreender mais sobre o tema. E o médico otorrinolaringologista, ele trata ali dos problemas relacionados com o ouvido, nariz, garganta, né, que no caso a faringe e laringe, e sendo ele responsável pelo diagnóstico e tratamento das doenças que acometem essas partes do corpo. Sua principal função é tratar da respiração, audição, voz, garganta e outros problemas relacionados como distúrbios do sono e também alergias. No bloco anterior, a gente começou a falar sobre rinite, sobre sinusite, são doenças específicas que o otorrinolaringologista trata, e a gente vai continuar aqui aprendendo mais sobre mitos e verdades, porque a dor de cabeça é um dos sinais da rinite e também da sinusite, que no caso a gente aprendeu que se chama, né, doutor, de rinocinusite. Exato. Vamos conferir agora no nosso telão a próxima afirmação, mito ou verdade. A rinite, ela pode dar coceira também nos olhos? Mito ou verdade? Pode sim. Porque na realidade você, inclusive, existe conjuntivites alérgica, né? E na hora que você tem o processo de irritabilidade da mucosa nasal pela exposição aos alérgenos, né? Pelos, animais, poeira, ácaro, essa coisa toda, um dos sintomas mais comuns da rinite são os espirros, né? A coriza, aquela aguinha que desce pelo nariz, a obstrução nasal e o prurido, né? Entendeu? E esse prurido pode estar relacionado principalmente também a questão dos olhos também afetados. Próximo tópico, mito ou verdade, olha só. A sinusite é apenas tratada com antibióticos, doutor? Não, quando a gente fala em tratar a sinusite com antibióticos, é aquelas sinusites
que acabam se tornando bacterianas, não é? Então, ou seja, em que aquele quadro inicial viral, ela sofreu uma contaminação e aquela meio inicial, que era apenas um quadro mais, vamos dizer assim, inflamatório, com um pouco de congestão, etc., acaba virando uma infecção bacteriana, então que a mucosa realmente é agredida e aí você precisa dos antibióticos. Mas a imensa maioria das rinossinusites são rinossinusites virais, portanto, a imensa maioria delas não vai precisar de uso de antibióticos, né? Então, quer dizer, 1 em cada 10, 1 em cada 15, 1 em cada 20 rinossinusites talvez precise de antibiótico. E no caso do uso do antibiótico, tem que ser como prescrito ali pelo médico, né, doutor? Porque muita gente começa a utilizar esse tipo de medicação, às vezes para na metade do tratamento, às vezes termina o tratamento e ainda sobra alguns comprimidos, e quando tem outra reação, quer continuar o antibiótico. Isso é uma armadilha, às vezes, sobre né, antibióticos, aqui eu vou falar algumas coisas que é interessante. Primeiro o seguinte, depois dessa regularização que houve, hoje em dia está difícil você comprar antibióticos, quer dizer, deveria ser impossível, né? Você comprar antibióticos sem receita médica, apesar de que de vez por outra a gente vê isso acontecer. Farmácias assim, com menos fiscalização, ou não sei como, mas enfim, a gente vê às vezes acontecer isso. Chegando as pessoas no consultório já utilizando um antibiótico que dizem comprar em farmácia. Mas isso diminuiu bastante, porque antigamente o antibiótico era de uso livre e hoje não é. Então essa parte, vamos dizer assim, já melhorou. Mas o que a gente às vezes vê acontecer é que algumas pessoas usam antibióticos de maneira errada. Então, vamos supor, o médico passa para 10 dias, a pessoa melhora com 5, e aí deixa a caixa com 5 em casa, ou o vidrinho com 5 em casa, acha que já ficou bom e resolveu. Então acaba tendo uma recorrência do quadro. E às vezes, quando tem a recorrência do quadro, ele quer utilizar aquela caixa de antibiótico que ele usou há um ano atrás e que ele não tomou todo, e aí ele começa a tomar. Quer dizer, então muitas vezes acontece isso. E tem mais, né? Ainda tem aquele paciente que pega uma receita e diz, não, olha, eu vou usar essa receita aqui de 2 anos atrás, que ele guardou, porque essa aqui deu certo, entendeu? Na realidade, quando você vai ter outra crise, você pode ter outro sintoma completamente diferente e não ser nada daquilo que seja a medicação indicada. Então, assim, isso tem a ver muito com a automedicação, né? Que realmente a gente critica bastante porque pode ter todo esse tipo de problema, né? Critica e tenta combater no dia a dia, né, doutor? Exatamente. Com essas orientações. Inclusive, é uma coisa assim, também importante, assim, os antibióticos, entendeu? Muitas vezes eles não são medicamentos absolutamente livres de efeitos colaterais, tá certo? Quando você passa um antibiótico para alguém, você está fazendo uma conta, não é? Que eu tenho 95% de chance de tratar e me dar bem, mas eu sei que tem lá 5% ou menos disso, mas tem uma quantidade específica de efeitos colaterais que eu posso ter. Então, quando você toma uma medicação como essa, você está tomando, né, quer dizer, aquela história da faca de 2 gumes, né? Você vai ter um benefício, mas você pode ter um malefício. E se você trata uma coisa por conta própria, sem nem saber direito o benefício que você está usando, você está exposto a muito mais problema do que o habitual. Ok, muito bem explicado. Vamos agora ao próximo ponto, outro tópico, mito ou verdade? Essa questão dos tipos de rinite a gente falou também já, né, doutor? Exato. Então vamos ganhar tempo e mostrar aqui outra afirmação, mito ou verdade, que uma pessoa pode ter mais de um tipo de rinite? Aí pode, é claro. É uma associação muito interessante que assim, muito frequente, na realidade, que existe entre as rinites alérgicas e as rinites vasomotoras, né? Um paciente com rinites alérgicas, um dos sintomas, né, mais predominantes são as obstruções nasais. E para o uso de obstrução nasal pode ser utilizado o soro fisiológico, limpeza, pode ser utilizado antialérgicos orais, tipo antihistamínicos, né? Ou corticoides mesmo, eventualmente. E muito se usa muito hoje o corticoide tópico inalatório, né? Então são drogas que controlam muito bem, tem um baixo índice de absorção de corticoide e melhora bastante. Só que isso numa pessoa mais ou menos bem direcionada. Aí o que é que acontece muitas vezes? Os pacientes usam, né, não bem tratado, ou seja, sem uma orientação, começam a usar essas gotas tópicas de tipo de vasoconstrictores, né, que tem vários produtos no mercado,
E usam da seguinte maneira, começam a usar aquilo para 2, 3 dias, que seria para uma rinite aguda, uma rinite viral, e começam a utilizar como uma doença crônica. Então acaba havendo aquele efeito de rebote, há uma saturação, vamos dizer assim, desse medicamento, e às vezes as pessoas começam a ter, às vezes, até sangramentos nasais, aumento da frequência cardíaca, ataque cardíaco, mal-estar, pelo uso desses vasoconstrictores, que pode ser, inclusive, muito perigoso nas crianças. Quer dizer, se vasoconstrictor em adulto já é uma coisa complicada, em criança deve ser absolutamente proscrito, ou seja, não é prescrito, é proscrito, ou seja, não se utilizar de forma alguma, porque em crianças aí é que as complicações podem ser muito maiores. Em alguns casos em que vocês recomendam, né, o uso do corticoide, existe também alguns pacientes que têm uma certa resistência por conta dos efeitos colaterais desse tipo de substância? Existe bastante isso. Agora, via de regra, o corticoide inalatório tópico, sendo orientado pelo médico, ele tem uma segurança bastante grande, porque o nível de absorção é pequeno. Apesar de ser um nível pequeno, também não é um nível inexistente. Portanto, você não pode utilizar essas medicações tópicas crônicas com corticoide de uma maneira indeterminada, né? Tem que ser com orientação e com cautela. O problema maior é com os corticoides de depósito, que são aqueles corticoides que a pessoa toma aquela injeção no músculo, né? Tem várias, né? Dodecadrona, Prospan, não sei o quê, e que as pessoas gostam de usar porque passam 30 dias livres dos sintomas, porque o corticoide diminui. Mas são medicações que devem ser utilizadas muito judiciosamente, vamos dizer assim, com muita cautela, para não fazer isso de uma forma contínua. E o uso de corticoide oral é pior ainda. Esse só deve ser utilizado com recomendação médica. Né? E também, lógico, os depósitos devem ser apenas utilizados com recomendação médica, porque causam efeitos colaterais também, inclusive nos pacientes que são hipertensos e diabéticos, né? Que são pacientes que têm um problema maior com o uso deles. Ok, vamos conferir agora o que diz a próxima afirmação. Temos aqui outra tela. Uma criança, ela pode ter sinusite? No começo do programa a gente viu que é mais difícil, né? Não é mais comum. Mas ela pode sim, né, doutor? Não é que seja mais difícil. Ela pode ter a rinocinusite, mas ela tem menos dor de cabeça. Foi o que eu estava conversando. Mas vamos supor, qualquer criança que está tendo um resfriado, ela está tendo uma rinocinusite naquele momento, tá certo? Então não é que seja mais difícil, você pode ter. Só que os sintomas são muito mais nasais do que sinusais, que são aqueles sintomas de pressão na face, dor de cabeça, né? E é muito mais aquela secreção, catarro, tosse, respiração bucal, né? Um sono agitado, um sono intranquilo porque está obstruído, mais isso. Outro ponto temos aqui, outra tela, mito ou verdade? A rinite só melhora com o uso de remédio? Não. Inclusive, uma coisa muito importante, principalmente quando se fala em rinite, as pessoas muitas vezes estão se referindo à rinite alérgica, né, que é a rinite do dia a dia, né? Uma grande parte das pessoas vai melhorar apenas com a higiene ambiental, tá certo? Então, é aquilo que eu já comentei no programa, né? No começo, em relação a você evitar os alergênios, né? Então, tem animais, né? Gato, cachorro, os ácaros que tem na poeira doméstica, que você deve evitar fazendo uso de um quarto, principalmente do quarto, e, se possível, do seu ambiente de trabalho, livre disso aí. E uma outra coisa que não é remédio necessariamente, mas que funciona muito bem, é aquilo que eu já comentei, que são as lavagens nasais com soro, que retiram muito esses alérgenos do contato e acaba melhorando bastante o quadro da rinite, sem necessariamente você estar utilizando remédio. Vamos aqui a outra afirmação, doutor. Mito ou verdade, para a gente compreender? Lavar o nariz com soro ajuda, né? No caso da... Ajuda bastante, ajuda em quase todo tipo de rinite. O soro ele deve ser natural, deve ser colocado na geladeira? Ele deve ser utilizado, na hora que você está utilizando, ele deve estar à temperatura ambiente. Quando você utiliza soro assim muito esporadicamente, você pode ter frascos menores de soro, né? Tem frascos, não são todos os frascos têm 500 ml, né? Tem frasco de 250,
frascos menores, e que aí você usa durante aquele período em que a pessoa está sentindo mais problema. Mas a gente sabe que depois do terceiro, quarto, quinto dia vai havendo mesmo que você guarde, vai haver uma contaminação de toda forma. Então você tem que usar, lavar com bastante volume para que você tenha o efeito desejado. A gente tem aqui algumas participações através do nosso WhatsApp, algumas dúvidas, muita gente interagindo, participando, querendo tirar suas dúvidas sobre o tema, e a gente vai começar a responder essas perguntas a partir de agora. A Célia Chagas, ela ligou para a gente. Célia Chagas, ela é de Surubim, ela disse que já gastou muito com medicamentos, nada foi resolvido. Pesquisando na internet, ela disse que descobriu que tem intolerância à química. É horrível, ela disse que a vida mudou, de uma pessoa feliz ela passou a ser uma pessoa neurótica. Tudo isso vem causando muita dor de cabeça. O que fazer? Acho que um ponto que ela destacou aqui, descobriu através da internet. Intolerância à química, eu nunca ouvi falar também, não. Não estou sabendo o que é que ela está se referindo, não. Antes de tudo, está sentindo muita dor de cabeça, essa intolerância química que ela diz que fala que descobriu através da internet que ela tem que procurar um profissional médico. Pode ser um clínico a princípio, após isso um neurologista, se for algum problema específico do otorrino também procurar, né, doutor? Esse diagnóstico pela internet é algo perigoso. Deixa eu fazer assim. Quando a gente fala em internet, tá certo? No Dr. Google, né, que é o que vai resolver esses problemas, é importante que as pessoas tenham a seguinte noção. Na internet você tem o melhor e o pior tipo de informação existente, tá certo? E para você saber diferenciar o que é informação razoável e importante e útil para você de informação que às vezes é uma informação de baixa qualidade, às vezes é um pouco difícil. Então, uma procura rápida na internet, às vezes nem ajuda muito a pessoa, às vezes confunde mais. Então, eu acho interessante, sempre que a pessoa tem os sintomas, que realmente procure o médico, que é quem sabe filtrar essa informação. Naturalmente que, por curiosidade, a pessoa pode ler, pode estudar, pode se orientar, mas não deve nunca tentar dar o próprio diagnóstico com a internet, que aí é perigoso. Ok, temos aqui outra participação. Márcia, ela que é de São Benedito, tem 42 anos, ela descreve aqui muitas coisas, a gente vai ler e vai focar mais no final dessa pergunta que ela manda aqui pra gente. Ela diz que tem dores de cabeça todos os dias, fez um tratamento chamado de risotomia cervical, fez fisioterapia e não tive um resultado positivo, ela fala. Também sinto muitas dores no seio da face, descobri isso fazendo alguns exames de rotina, fiz uma ressonância, foi diagnosticada uma hérnia na cesta cervical, enfim, não consigo dormir a noite toda, já acordo com muita dor de cabeça, diz que tem também escoliose, não sabe mais o que fazer, toma antidepressivo, no caso Rivotril, por causa da depressão, mas quanto à depressão, ela diz que está sentindo bem, né? O médico que acompanha ela diz que ele é ótimo. Ela também diz que foi diagnosticada com labirintite, sofre com muitas dores. O que ela pode fazer? O que a gente poderia explicar para ela e para quem está em casa? O que seria esse problema no labirinto, né? No caso, a labirintite, né, doutor? Pois no caso aí ela já está em tratamento, né? E o que é preciso dizer é que tem cefalese, tem doença, qualquer área da medicina tem áreas de doenças que são mais fáceis de tratar e outras que são realmente bastante difíceis, né? E que mesmo com tratamentos especializados pode não ter um sucesso 100%. E aí às vezes sobrevêm outros problemas associados, como a depressão, né? Pela dor crônica, pela a sensibilidade individual da pessoa para ter esse tipo de problema. E uma das coisas também que surge muitas vezes é a tontura, não é? Né? Labirintite, né? Porque, ou seja, às vezes as pessoas começam também a tomar muitas medicações e algumas próprias medicações que utilizam podem levar a desequilíbrio. Às vezes o tratamento de uma labirintite é você saber qual que a pessoa está tomando e tirar alguns medicamentos, tá certo? Isso é muito comum no consultório, entendeu? Você começa a investigar e quando as primeiras perguntas, qual o remédio que o senhor toma? Aqui é a lista, doutor. Então a sua pessoa vem com uma lista enorme de medicamentos e muitas vezes eles
são eles próprios os causadores do desequilíbrio. Então, isso tem que ser conversado com o neurologista, eventualmente com o psiquiatra que esteja tratando isso aí, que pode ser uma das primeiras causas. Lógico que se não resolver, aí teria que falar com um otorrino para ver a labirintite. A labirintite é um problema ali no labirinto, o labirinto fica no ouvido, doutor? Explica para a gente um pouquinho Então, sobre. a gente quando fala em labirinto, né, então a gente pensa que é um só, né? Entendeu? Né? Mas o labirinto, na realidade, você tem dois. Cada ouvido tem um labirinto, né? Então, e esse ouvido, ele tem dois setores. Anatomicamente, ele é dividido de duas formas, né? Ele tem uma parte do ouvido, ele é responsável pela audição, que é o que a gente percebe de forma, né, mais natural, né? E a outra parte é responsável pelo equilíbrio, né? Então, não só ele especificamente, o labirinto, mas ele conectado com várias conexões com o cérebro, né, com as articulações do organismo, para a gente saber a posição do corpo no espaço. E de forma que o labirinto ele pode ser alterado por vários tipos de doença, né? E que pode ser causado por problemas do próprio labirinto em si, pode ser desde um trauma, né, ou uma doença, uma otite, uma infecção pode causar uma labirintite aguda, e doenças sistêmicas, doenças autoimunes, diabetes, etc. Uma série de coisas pode causar. E o que é importante é que esse termo de labirintite, ele é um termo muito genérico. Tá certo? Então, o que as pessoas dizem é a mesma coisa que você dizer que eu estou com problema no coração, tá certo? Eu estou com problema no coração, pode ser uma arritmia, pode ser pressão alta, pode ser um problema numa artéria que está entupida, não é? Então, labirintite parece que vira a via final de tudo. Na realidade, são várias doenças que causam alterações do equilíbrio e você tem que identificar qual delas está causando e qual o tratamento específico. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui ao nosso convidado, agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no nosso programa estamos falando sobre dor de cabeça, ela também pode estar relacionada com outras doenças, a gente ouviu falar aqui sobre rinite, sinusite, labirintite também, então a gente vai, a partir deste momento, responder as dúvidas. Chegaram muitas participações, muitas perguntas para a gente vai repassar essas dúvidas para o nosso convidado de hoje e ele vai nos ajudar a compreender melhor, né? A responder as dúvidas dos telespectadores. A Ana Virgínia ligou para a gente, ela é de Vista Alegre, tem 35 anos e mandou a seguinte pergunta. Ela disse que sente muita dor de cabeça do lado direito da cabeça, só que isso acontece, é mais comum quando ela vai entrar num período menstrual. Pode ser considerado normal isso, doutor? Olha, veja só, a enxaqueca, por definição, normalmente é uma dor de cabeça que acomete mais um lado da cabeça, não é? E isso aí pode claramente ser um sinal de enxaqueca que ela esteja tendo, né? Então, realmente, ela deveria investigar melhor para ver se existe alguma outra alteração que justifique isso, mas a gente sabe que principalmente as enxaquecas têm uma frequência maior em mulheres e nas mulheres muito próximos do período menstrual. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. Márcia Maria, ela que é de Ouro Preto, tem 50 anos e diz o seguinte: tive problemas de enxaqueca durante todo o período menstrual. Estou entrando ali na menopausa e a enxaqueca ela já diminuiu. As dores podem voltar? Pode, mas aí já é mais difícil, porque geralmente também acontece isso. Depois que acaba a menstruação, essas menstruações deixam de acontecer, entra na menopausa. Algumas mulheres já relatam, né, a maioria das mulheres relata que há uma diminuição significativa dos episódios de enxaqueca. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. Outra dúvida para a gente responder. Messia Maria, de Boa Viagem, ela diz o seguinte: minha filha de 20 anos fez exame de sangue e foi detectada uma infecção na sinusite. Ela estava com febre de 40 graus. A médica passou um antibiótico em comprimido e corticoide também.
ela teve reação ao medicamento, ficou com as bochechas vermelhas e quentes. Isso é normal? Esse tipo de remédio é indicado, doutor? Pode ser indicado para sinusite, pode ser indicado antibióticos e corticoides. Agora, essa coisa da bochecha vermelha e quente, né, entendeu? A gente tem que diferenciar até que ponto isso é da própria infecção, não é? Porque ela estava com febre aí de 40 graus, então, quer dizer, havia um aumento de temperatura realmente no paciente. E verificar também se tem manchas em outros locais do corpo, né? Porque quando acontece isso, geralmente são manchas mais persistentes e acontece, se for alergia, geralmente acontece em outros lugares do organismo. Agora, sempre é preciso realmente ter a verificação do médico para ver se é uma reação a um antibiótico em si ou aos medicamentos em si, ou se é causado, já é uma causa da própria doença, né? A gente respondeu a dúvidas sobre enxaqueca agora há pouco, mas também falou sobre sinusite. Dessas duas doenças, doutor, tem alguma relação entre sinusite e enxaqueca? O que é que a gente poderia falar? Tem um tipo de enxaqueca que provoca sinusite ou a sinusite que provoca algum tipo de enxaqueca? Como é que a gente pode responder essa dúvida, esse questionamento? Não. A enxaqueca não tem, assim, teoricamente, não tem nada a ver com a sinusite, a não ser o fato de ser uma cefaleia que pode estar relacionado. Agora, existem alguns tipos de enxaqueca que estão relacionados com labirintite, tá certo? Existe quando eu comentei agora há pouco tempo, alguns minutos atrás, eu falei que haviam várias causas de labirintite, né? Então, existem tipos de labirintite que são causadas por alteração da postura, da movimentação do pescoço, por liberação de alguns cristais de cálcio dentro do labirinto que provocam essa tontura. Tem problemas do próprio ouvido interno e tem algumas pessoas que têm enxaqueca e que às vezes não tem a dor de cabeça e o sintoma da enxaqueca às vezes pode ser a tontura, né? Então é uma sensação vertiginosa, geralmente a pessoa sente as coisas rodando, são sensações que duram de minutos até dias, quer dizer, você pode ter crises intensas de vertigem e muitas vezes desencadeadas pela ingestão de substâncias que também provocam as crises de cefaleia, ou seja, as crises de dores de cabeça. Então, pacientes enxaquecosos podem ter também uma labirintite sem a dor de cabeça, tá certo? E, na realidade, tem um tratamento até muitas vezes semelhante aos tratamentos que se faz com enxaqueca, né? Para evitar, principalmente quando essas labirintites começam a se tornar muito crônicas, para você evitar o aparecimento delas. Ok, temos mais participações no WhatsApp. Daniela, ela diz o seguinte: há 4 anos ela fez uma ressonância na cabeça e foi diagnosticado sinusite crônica. Ela está preocupada porque ela não sabe se tem cura ou não. Ela precisa se preocupar ou precisa só tratar essa sinusite? Não, veja, a ressonância magnética, como a tomografia, e eventualmente algumas pessoas podem encontrar sinais de sinusite. É um pouco difícil às vezes dizer se se aquela imagem que apareceu na ressonância e na tomografia são de doença aguda ou crônica. Inclusive é muito comum hoje em dia que, como o acesso aos exames de imagem tem sido muito frequente, a pessoa procurar às vezes um neurologista e por ter um pouco de rinite alérgica que leva a um espessamento dessa mucosa ou um pouco de estar perto de um período de um gripe, um resfriado, fazer uma ressonância, uma tomografia nessa época e aparecerem imagens sugestivas disso. Então, assim, para você triar se realmente aquilo é uma sinusite crônica, você tem que ir ao médico para poder verificar e verificar também a intensidade disso, porque alguns espessamentos, algumas alterações que são ditas crônicas, elas são, vamos dizer assim, inocentes no ponto de vista que causam poucos sintomas na vida da pessoa, às vezes nem precisa sequer de tratamento, né? A gente tem mais uma participação, outra pergunta que chegou através da linha interativa. Nosso telespectador ligou, no caso a Carla Ferreira de Afogados, e deixou a seguinte pergunta: durante o dia uso muito fone de ouvido com volume alto. Além de prejudicar a minha audição, pode provocar dores de cabeça? Não é bem o que é mais comum, não é? Entendeu? O mais comum realmente são as alterações auditivas, mas evidentemente que você, se fizer uma exposição
sonora muito intensa, né? Tanto os estímulos visuais como os estímulos auditivos muito intensos, eles podem causar dor de cabeça, né? Então, quer dizer, não é muito, vamos dizer, recomendável que a pessoa utilize fones de ouvido numa intensidade alta. O que a gente recomenda, na realidade, é que você nunca utilize por mais de 1 hora seguida, né? Você utilize no máximo, se o seu volume tem de 1 a 10, no máximo no volume 6, tá certo? Para que seja um volume confortável. E tomar muito cuidado quando você faz a utilização de uma forma contínua, né? Às vezes as pessoas agora, com essa história de tablet, celular e computador, notebook para tudo quanto é lado, então o sujeito está em qualquer ambiente, então está lá com o fone de ouvido. Às vezes até ele poderia escutar aquilo pela via normal do próprio celular ou do próprio tablet, mas está lá com fone de ouvido, e isso pode realmente provocar sintomas. Ok, temos aqui outra participação, agora a Severina Dias, ela que é de Paudalho. Ela disse que tem uma tia de 38 anos e ela fez 2 exames de ressonância e acusou sinusite. Ela sente muita dor de cabeça e tem 7 meses que ela está assim, nada melhora. Ela quer saber se ela vai se tornar dependente de medicamentos. Não necessariamente. E o que ela tem que ir realmente aí, se tem 2 ressonâncias mostrando sinusite, que ela tem que ir realmente a procurar um otorrino. Porque algumas rinossinusites crônicas, a gente acabou não comentando nisso, porque também não era o foco, elas podem ser, a maioria delas é tratada com medicamento. Mas uma boa parte delas também, elas podem ser tratadas com cirurgia e com uma melhora muito grande dos sintomas e alívio dos sintomas. Às vezes você consegue eliminar completamente a doença você fazendo isso aí. Então, quer dizer, não é pelo fato de estar dando um sintoma importante que você vai ficar dependente cronicamente de medicamentos, porque existem, além dos medicamentos, existem outros tratamentos, inclusive cirúrgicos, que podem ser utilizados com um bom resultado. Agora a dúvida é da Josiane, ela que é de Toritama. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se num simples raio-x dos seios da face é possível ter o diagnóstico da sinusite. Ela pede para reforçar a diferença da rinocinusite e da sinusite. Ela diz que é muito alérgica e já recusou diversos medicamentos. Ela descreve aqui os medicamentos que ela recusou. Tá. O que acontece é o seguinte, a radiografia pode eventualmente dar o diagnóstico de uma sinusite aguda, uma sinusite crônica. O que é importante é o seguinte, o raio-x de face é um exame muito simples e que não tem uma sofisticação muito grande. Então ele é utilizado muitas vezes de uma forma mais na emergência ou de uma forma mais, vamos dizer assim, como uma triagem geral, mas ele tem um índice de falso positivo e de falso negativo que chega em torno de 20% a 30%. O que é isso? Significa que você pode ter um raio-x de face alterado e não ter doença, isso seria um falso positivo, e você pode ter um raio-x normal e ter doença, seria um falso negativo. Porque a imagem da tomografia computadorizada, que é o que a gente usa mais frequentemente até do que da ressonância, ela dá um nível de detalhe muito maior mesmo do que uma radiografia. Então, às vezes, você tem uns sintomas sugestivos de sinusite, faz um raio-x, se o raio-x é negativo, às vezes você tem que tratar mesmo assim, porque os sinais clínicos e o resto do exame físico lhe sugere que tenha que ser feito esse tratamento. E para você ter um diagnóstico mais preciso, realmente a tomografia é o exame de escolha. Ok, vamos a mais participações. Tem outra dúvida agora da Cristiane Oliveira, de Tegipiora, diz o seguinte: há 5 anos tive sangramentos via oral e nasal. Fui diagnosticada, né? Fui até diagnosticada que era tuberculose, mas fazendo um exame mais detalhado deu negativo. Foi quando o otorrino ele descobriu que era sinusite crônica. Então ela disse que não sentiu nenhum sintoma antes de ter essa crise, né? Que teve esse sangramento. A sinusite, ela quer saber se também provoca algumas furadas assim nos olhos. Ela já sabe quando o tempo vai mudar, o nariz começa a coçar e começa a doer. Posso fazer algo para aliviar também esses primeiros sinais e sintomas? O nariz ele está em contato com o ambiente, não é? Entendeu? Então, assim, qualquer mudança de temperatura, de umidade do ar, poluição, você vai sentir mais ou menos. Então, aquelas pessoas que já têm os quadros de rinite e sinusite, aí até sentem
muito mais, né? Porque ela começa a sentir às vezes dor, problema de obstrução, congestão, secreção. Então, o que pode se utilizar muito, principalmente quando é uma congestão e essa secreção, é utilizar aquela lavagem nasal com soro que eu comentei, que muitas vezes até, vamos supor, aborta lá um quadro inicial que seja somente por uma sensação de variação de temperatura. Naturalmente, que se isso for uma crise realmente causada por viral ou uma exacerbação da doença aguda, eventualmente ela vai precisar de medicamento mesmo. Temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas disse que é do estado do Rio de Janeiro, está assistindo através da internet, diz que tem sinusite, rinite diz que não tem, né? Não tenho sinusite, rinite nem alergia, porém tenho excesso de secreção pela boca oriunda da via nasal, sem estar resfriado. O que é que eu devo fazer? Bem, aí é o seguinte, se dá para levar em consideração esses sintomas de uma maneira adequada, existe uma rinite que chama-se rinite vasomotora ou idiopática, que é aquela que eu falei, que está relacionada principalmente a alimentos, entendeu? Ou o cheiro dos alimentos. Quando a gente vai sentir o cheiro do alimento, normalmente a gente saliva, né? Então a gente aumenta a produção de saliva para receber o alimento na boca e mastigar. Isso é uma reação instintiva, modulada aí por um sistema que a gente tem que não obedece à consciência, né? Que é assim, o sistema simpático parasimpático. Então não é uma coisa voluntária, é involuntária. E em nariz de algumas pessoas, que é o caso da rinite vasomotora, principalmente na hora que você sente o alimento na boca, que o alimento está quente, você começa a ter uma rinorreia, ou seja, um líquido sai do nariz numa quantidade grande, tá certo? Então a gente chama de rinite vasomotora. Então ela está relacionado muito aos alimentos. Algumas pessoas têm esse problema. Outra dúvida, Anne de Jaboatão quer saber o seguinte, ela diz que tem um filho de 1 ano e 11 meses, ele sempre vive resfriado, com coriza e cansaço. Recentemente a pediatra ela pediu ali um raio-x da face, diagnosticou adenoide. O médico passou um medicamento, mas não adiantou. Ele vive nesse sofrimento. Os médicos passaram apenas antialérgicos, mas quando para a medicação, os sintomas aparecem novamente. No caso, esse caso, ela quer saber, seria resolvido com cirurgia? Cirurgia pode ser uma opção para o filho dela que sofre com adenoide? Então, a radiografia, aí no caso, ela vai mostrar uma adenoide aumentada, está mostrando pelo que ela está dizendo, uma adenoide aumentada, mas a gente tem que ver de quanto, né? Então, porque o adenoide é um tecido normal que existe na final do nariz das crianças, né? Na parte lá de trás do nariz. Então, toda criança, em tese, vai ter adenoide. Então, quer dizer, você só vai operar aquelas adenoides que são obstrutivas, muito grandes. Então, isso o médico tem que analisar para poder dizer alguma coisa. E a gente tem que ver também se tem um bom controle da rinite dessa criança, né? Com todas aquelas coisas que a gente já comentou. Mas a adenoide vai ser, na realidade, algo excepcional, ou seja, só para aqueles quadros de uma adenoide extremamente crescida e que realmente estejam bloqueando a passagem respiratória. Agora a dúvida é da Suzana de Camaragibe, ela quer saber o seguinte, existem alimentos que podem desencadear uma crise de rinite ou sinusite? E os alimentos com corantes poderiam entrar nessa lista? Eventualmente você pode ter uma sensibilidade a determinados alimentos, né? Entendeu? Isso pode até acontecer, né? Tem pimenta, né, que pode dar secreção nasal, né? Alimentos muito condimentados, você pode ter uma sensação. Agora, não é uma coisa habitual, né? É algo assim muito pouco específico, né? Geralmente o que causa mais rinite e sinusite são os inalantes, né? Então são os alergenos, né, para quem é alérgico, e os irritantes, né? Então é fumaça de automóvel, de combustível, como é que se diz? Poeira. Não a poeira doméstica que realmente causa alergia, mas a poeira de sujeira mesmo, de fábrica e etc., de chaminés, que podem causar isso. Ok, a dúvida agora da Vilma, ela disse que sempre sai uma secreção dos olhos e essa secreção sai com um mau cheiro, doutor. Isso está relacionado com a sinusite? Não necessariamente. Isso aí provavelmente é problema ocular, realmente. Outra dúvida agora da Lenira Reis, ela disse que
teve uma crise muito forte de sinusite e ficou internada durante um mês. Essa internação foi de um mês, pois a infecção estava causando a perda do líquido que temos entre o crânio e o cérebro. Essa perda era pelo nariz, ela fala, ela não conseguia ficar sentada, pois tinha muita dor de cabeça. Isso foi há 20 anos atrás. Hoje, há 3 dias, ela diz que está sentindo tontura todo dia. Pode ser a sinusite? Veja bem, o que ela teve provavelmente foi uma fístula licórica. Fístula licórica é quando alguma passagem entre o cérebro e o nariz, ou até entre o ouvido, também, que é um outro local por onde pode sair, sai aquele líquido que tem ali dentro, que é o líquido cefalorraquidiano. Então, pelo que eu estou entendendo do diagnóstico dela aí, ela foi uma fístula licórica, né? Não sei se foi por uma sinusite, tá certo? Pode ter havido algum outro tipo de problema que causou isso. E essas dores voltando, se ela teve uma fístula licórica, quer dizer, passou 20 anos bem, então eu não acredito que seja outra fístula voltando, quer dizer, não é muito provável ter isso acontecer, né? Mas é possível que tenha algum outro tipo de comprometimento que tenha que ser investigado. Agora, realmente, essa paciente, com o histórico que ela tem que ir no médico realmente. Outra dúvida, Luciana, que mora no Alto da Conquista, ela diz que fica gripada com frequência, sente muita coceira na garganta, foi ao médico e ele falou que era alergia, e falou que era alergia esse quadro dela, mas ela fala que quando ela espirra, alergia ao tempo, né, ao clima, e quando ela espirra, ela diz que sai um mau cheiro, ela também sente uma ardência nos olhos, já fez exame de vista, não apresentou nenhum problema. O que é que o senhor poderia falar para mim? Ela diz aqui, pode tirar minha dúvida, doutor? Esse espirro com mau cheiro... Você não tem alergia ao tempo, né? A alergia você tem a alergeno, tá certo? Então tem que ser poeira doméstica, ácaro, essas coisas, pelos animais, etc. Então você não vai ter alergia ao tempo. O que você tem é a sensibilidade ao tempo, é aquela coisa que eu falei sobre variação de temperatura. Naturalmente que o paciente que ele tem prurido, ou seja, tem coceira na garganta, essa coisa toda, então ele provavelmente já é um paciente alérgico de base. Então quando varia as condições ambientais, pode ser que ele sinta um pouco mais do que outras pessoas. Em relação a essa secreção com mau cheiro, às vezes realmente a secreção fica um pouco acumulada no nariz e você pode ter esse mau cheiro. Aí é que normalmente eu vou voltar com aquela história novamente, aquela história da lavagem nasal com soro, que também pode funcionar para você fazer uma limpeza adequada aí também do nariz e dos seus paranasais, para que haja uma diminuição desse odor aí que não é muito agradável. Tem aqui a dúvida da a Ivane, ela diz que tem rinite e sinusite, acorda todos os dias com dores de cabeça e essa dor ela persiste o dia inteiro. Já foi socorrida, pois estava com o lado da cabeça totalmente dormente. O doutor disse que ela tinha dor de cabeça crônica, passou outro medicamento. Gostaria de saber se essas dores são devido a dor de cabeça mesmo ou uma coisa não tem a ver com outra. Essa dor que ela sente tem a ver com a sinusite, ela disse que tem rinite e sinusite. Bem, ela pode ter rinite e sinusite, mas dor num lado só da cabeça com dormência não é muito característico disso não. Então, provavelmente são doenças associadas que ela tem. Ok, vou pedir licença agora ao nosso convidado. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você já sofreu com fortes dores de cabeça? Olha só, 87% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim. 13% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Estamos agora na reta final, momento de agradecer e agradecer bastante Dr. Antônio Antunes, otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas de Pernambuco. Muito obrigado por nos ajudar hoje, doutor, a compartilhar conosco tanto conhecimento. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. O espaço agora está aberto para o último recado. Fique à vontade. Agradeço o convite e é sempre bom participar e poder tirar algumas dúvidas e esclarecer a população. Obrigado. Ok. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um ótimo fim de semana, um ótimo dia e até segunda, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá!